É uma noite de sexta-feira no meio do nada, nos Estados Unidos, uma cidadezinha rural como tantas outras espalhadas pelo país. Há uma mercearia, um restaurante local para quem está se sentindo chique o suficiente para não cozinhar em casa, um único semáforo e muitos campos abertos. Alguns chamam de pitoresco. Outros utilizam termos um pouco mais fortes. Para adolescentes locais que buscam confusão no fim de semana, só há uma forma de descrever esta cidade: chata. Não há cafeterias para sentar, fofocar e tomar um café para ficar ligado. Não há bares ou boates para tentar entrar escondido. Nenhum restaurante fica aberto após as 21 horas. E esqueça de ir ao cinema. O cinema mais próximo fica a mais de 1 hora de carro. Sem opções de lazer, os adolescentes começaram a ocupar os fins de semana de outras formas. Eles podem assistir a um filme no porão de alguém, amontoados em puffs e fuçando nos lanches que tiverem na casa. Eles podem pegar carona na caminhonete de alguém e rodar pela cidade até cansarem. Eles podem acender uma fogueira em um canto isolado da floresta e torcer para não causar um incêndio acidental. Ou podem fazer travessuras inofensivas, pregando pegadinhas pela cidade. Às vezes, isso envolve jogar papel higiênico em uma casa. No Halloween, podem roubar abóboras da varanda de alguém. Mas, nesta noite, um grupo de amigos quer fazer algo novo. Algo diferente, algo talvez até um pouco perigoso. Os três, 2 garotos e uma garota, estão sentados juntos no sofá, assistindo TV no porão, quando a garota sugere a ideia. E se nessa sexta-feira à noite eles fossem derrubar vacas? Inicialmente, os 2 garotos ficam inseguros, pois nunca tentaram derrubar vacas. Na verdade, nenhum deles consegue sequer pensar em alguém que conheçam que já tenha feito isso. Claro, eles já ouviram rumores, mas sempre é uma história sobre o primo do amigo de um amigo, alguém que eles nunca viram. O menino mais baixo se preocupa que derrubar vacas possa machucá-las. O outro responde que eles, por serem menores e mais leves, têm mais chance de se machucar do que as vacas. A garota se levanta e fala por cima dos dois, retomando o controle da sala. Ela sempre foi a líder do grupo desde a infância. Ela sempre tem as grandes ideias malucas, e os outros 2 até podem protestar, mas acabam sempre entrando na onda, e geralmente tudo dá certo. Claro, alguém pode acabar quebrando um braço no meio do caminho, mas também acabam com uma ótima história para contar. Hoje à noite não é diferente. Mesmo com protestos, os garotos aceitam o plano dela. É sexta à noite, o sol já se pôs e os 3 amigos saem para derrubar vacas. Eles trocam de roupa, vestem preto para se misturarem às sombras, entram na caminhonete do garoto mais alto e seguem pela estrada de terra até a fazenda do velho Jenkins. Lá no campo, deve haver muitas vacas prontas para serem derrubadas. Eles estacionam o carro a 5 minutos da fazenda, evitando que o velho Jenkins veja os faróis e perceba visitantes entrando discretamente para derrubar suas vacas. Então, na calada da noite, eles avançam sorrateiramente pela estrada em direção à fazenda. Ao se aproximar da fazenda, o grupo distingue as silhuetas das vacas no campo. Perfeito. Enquanto se aproximam sorrateiramente, ouvem de repente um zumbido baixo. No início, não identificam o som, mas logo percebem que o zumbido aumenta ao se aproximarem da cerca. O garoto mais baixo toca a cerca com o dedo indicador para testar e logo se arrepende. Com um forte estalo, a eletricidade percorre seu corpo, fazendo-o pular para trás com um grito. Não há dúvidas, o velho Jenkins colocou uma cerca elétrica para proteger sua propriedade. Com uma cerca comum, eles só escalariam e pulavam. Agora, isso não é possível, a menos que queiram se eletrocutar. Se o grupo quiser seguir com o plano e derrubar vacas, precisará achar uma forma de contornar a cerca. O garoto mais alto sugere que desistam, voltem para casa e assistam a um filme de terror. Mas os outros 2 discordam. Se desistirem agora, no primeiro obstáculo, além de desperdiçarem a noite, mostrarão que são covardes. Eles não são covardes. Eles são do tipo que tomba vacas, ou vão ser assim que acharem um jeito de passar pela cerca. A garota estala os dedos quando uma lâmpada proverbial se acende em sua cabeça. Deve haver um gerador alimentando a cerca em algum lugar por perto. Se conseguirem encontrar, podem desligar, pular a cerca, tombar uma vaca, fugir e ninguém saberá de nada, exceto a vaca, claro. O garoto mais baixo interrompe, levantando a mão, e pergunta como achariam um gerador à noite numa fazenda desconhecida. É simples, diz a garota. Eles seguirão o zumbido elétrico até onde for mais forte. Como está escuro lá fora, a audição deles deve estar ainda mais sensível. Os garotos não conseguem rebater essa lógica e concordam em seguir o barulho.
Os adolescentes não sabem quanto tempo seguiram o zumbido elétrico, mas já andaram tanto que suas pernas doem e os pés pesam mais a cada minuto. A falta de postes ou luzes urbanas dificulta a navegação e a orientação, tornando difícil saber onde estão em relação à fazenda. Até a lua sumiu atrás de uma nuvem, deixando os três numa escuridão densa, sem alívio à vista. Como vão voltar ao caminhão? Ainda estão na fazenda? Devem estar. O zumbido do gerador está mais alto do que esteve a noite toda. Devem estar perto. A garota pega o celular e usa a lanterna para examinar a área logo à frente, procurando por algum tipo de galpão ou outra estrutura onde o gerador possa estar escondido. Em vez disso, ela vê algo ainda mais empolgante. Silhueta de vaca pastando na grama, a cerca de 3 metros. Ela sussurra os nomes de seus companheiros, chamando-os para perto dela, e aponta para a vaca. De alguma forma, eles devem ter acabado na fazenda de qualquer jeito. Talvez eles tenham passado por uma entrada dos fundos sem notar no escuro. Mesmo assim, a noite está melhorando. Hora de fazer o que vieram fazer. Devem se aproximar com cautela e silêncio, pois a vaca está acordada. Ela está de costas, mas há limite para o elemento surpresa com uma vaca alerta. Se ela notar e se assustar, pode fugir. Ela pede silêncio aos meninos e todos avançam juntos para a vaca. A cerca de 1,5 metros do animal, o menino mais alto sente o pé afundar em algo úmido e mole. Ele faz uma oração silenciosa, torcendo para não ter pisado exatamente no que acha que acabou de pisar. Mas quando o cheiro invade suas narinas, ele percebe que, infelizmente, sim, ele pisou em um cocô de vaca. Ele solta um grito de nojo e frustração, para desgosto do amigo. A vaca congela e lentamente vira a cabeça para eles. As crianças veem primeiro uma luz súbita que as cega temporariamente na escuridão. À medida que seus olhos se ajustam, eles percebem que não é uma luz, mas 2 luzes de lâmpada brilhantes emanando exatamente de onde deveria estar a cabeça da vaca. Não é bem isso. Não faz sentido. Mas de algum modo as luzes saem direto da cabeça da vaca. Os adolescentes recuam assustados diante da criatura estranha. Seus olhos continuam a se ajustar, e agora eles conseguem ver bem a coisa que haviam assumido erroneamente ser uma vaca normal. Isso não é um animal de carne e osso. A criatura à sua frente é feita de metal sólido. Seus olhos são lâmpadas. Sua cabeça é adornada com chifres de latão. Nas pontas das pernas, há rodas em vez de cascos. O zumbido que os adolescentes antes atribuíram ao gerador parece estar vindo do próprio corpo da criatura. E nada disso é o detalhe mais assustador. O mais assustador nessa besta de metal é a mancha vermelho escura ao redor da boca. A garota aponta a lanterna do celular para o chão perto da criatura e vê que ela realmente estava comendo, mas não era grama. A criatura está se banqueteando com a carcaça de um coiote deitado no chão. Ou pelo menos, ela acha que pode ter sido um coiote. Restaram apenas ossos ensanguentados da carcaça. Esse monstro caçou o coiote? Foi ele que matou o animal? Sem escrúpulos, ele não hesitou em se banquetear com o cadáver. A cena chocante traz a garota de volta à realidade e ela sente o gosto metálico da adrenalina. Isso é real, isso está acontecendo, e é muito, muito ruim. Esqueçam essa história de não desperdiçar uma noite de sexta-feira. Agora eles precisam garantir que vão atravessar a noite vivos. A garota puxa seus amigos pelo braço, afastando-os da criatura. Vacas robôs carnívoras não eram esperadas, e eles precisam voltar rápido ao caminhão. Correndo, com braços e pernas se mexendo freneticamente, os adolescentes sentem alívio ao perceber que o monstro vaca não os persegue. Eles param para recuperar o fôlego, mas logo ouvem de novo aquele zumbido. Agora eles percebem que o som não vem de um gerador. Está ficando mais alto, chegando mais perto. Adiante, eles veem outro conjunto de luzes, sinal de outra vaca de metal vindo na direção oposta. Ai! Eles estão encurralados, com uma vaca de metal na frente e outra atrás. À medida que a que está na frente do grupo se aproxima, eles podem ver seus chifres girando e se movendo até que as pontas fiquem diretamente apontadas para os adolescentes. As pontas dos chifres se abrem até parecerem canos de uma espingarda. Eles nem sinalizam, todos percebem que é hora de correr e disparam por um caminho lateral, longe das 2 vacas de metal. Atrás, ouvem tiros, e o garoto alto sente algo zunir perto da orelha esquerda. Essas vacas de metal carnívoras também têm armas? Isso é demais. Eles se abaixam enquanto correm, conseguindo evitar as balas.
Se machucarem ou caírem, sabem que provavelmente serão a próxima refeição da vaca de metal. Ao fazer a curva, os adolescentes veem a cena mais bonita da noite. O caminhão, estacionado exatamente onde eles deixaram. Eles conseguiram voltar. Eles abrem as portas rapidamente e as trancam assim que entram. O garoto alto liga o motor e, enquanto saem rápido da fazenda, os adolescentes mal veem as vacas de metal atrás deles, com os olhos brilhantes se reduzindo a pontinhos no retrovisor. Todos concordam em nunca falar sobre aquela noite com ninguém. Afinal, ninguém acreditaria neles, essas crianças tiveram sorte. Nem todo mundo sobrevive a encontros com o SCP-6854. O SCP-6854 é uma espécie de entidades biomecânicas que se assemelham a cavalos com protuberâncias ósseas ou gado doméstico. Sua população é escassa, até onde a Fundação conseguiu determinar, mas eles podem ser encontrados espalhados pelo continente da América do Norte. As instâncias do SCP-6854 possuem carapaças externas feitas de uma liga metálica de natureza indeterminada, embora seja mais semelhante ao aço inoxidável. O interior da criatura tem engrenagens, rodas dentadas e um sistema orgânico composto de borracha vulcanizada. Acredita-se que as criaturas enxergam por duas lâmpadas de filamento de carbono presas aos crânios, que funcionam como olhos. Mesmo sem fonte de energia, essas luzes ficam acesas sempre, exceto quando a criatura dorme. As instâncias do SCP-6854 se locomovem usando pequenas rodas na base das pernas, e alguns espécimes já foram vistos atingindo até 50 km por hora. Devido à eficiência dessas rodas em terrenos planos, os rebanhos de SCP-6854 costumam ser encontrados em planícies baixas e planas. Ao invés de cauda, SCP-6854 tem um apêndice que se abre como guarda-chuva e protege as criaturas da chuva, evitando ferrugem. Em relação à dieta, as instâncias do SCP-6854 são onívoras, e qualquer alimento que consomem é convertido em antracito ou carvão mineral, que elas então depositam por meio de uma tampa de metal em sua parte inferior. Como exatamente esse processo de digestão funciona é um mistério para todos, e até agora a Fundação não conseguiu replicá-lo fora do corpo de uma instância do SCP-6854. Ambos os sexos do SCP-6854 possuem 2 chifres ocos de latão em suas cabeças, com aproximadamente 140 centímetros de comprimento. Esses chifres podem ser movidos pela criatura e, às vezes, ela consegue produzir e disparar balas de chumbo pelos chifres. Usam essa habilidade quando ameaçados, caçando ou na época de acasalamento para demonstrar dominância a rivais. Falando em época de acasalamento, SCP-6854 é capaz de reprodução sexual. As fêmeas, uma vez grávidas, passam por um período de gestação de aproximadamente 12 meses, momento em que dão à luz ninhadas de 3 a 5 filhotes. As instâncias femininas do SCP-6854 possuem um apêndice semelhante a um úbere e, após o parto, esse úbere se enche com uma substância quimicamente idêntica ao óleo de petróleo. Recém-nascidos consomem essa substância pelo úbere, crescendo e tornando-se vacas-robô grandes e fortes. Tudo bem, vaca-robô não é a terminologia oficial, mas você tem que admitir, é fofo. A terminologia oficial, conforme listada pelo Departamento de Mitologia e Folclorística, é Bos Machinus, ou vacas de engrenagem. Ainda acho que vaca-robô é melhor, mas suponho que esse não é o meu departamento. O departamento encontrou diversas menções das vacas de engrenagem em guias de campo fantásticos, como Fearsome Critters of the Lumber Woods, onde aparecem ao lado do Ticketler e da Cobra Arrow, criaturas do folclore dos lenhadores norte-americanos, geralmente vistas como fictícias. Muitos já acharam as vacas de engrenagem fictícias, e veja no que deu. Talvez também haja cobras Arrow por aí. Mas estou me desviando. Devido à inclusão em relatos aparentemente fictícios, muitos dos primeiros avistamentos do SCP-6854 passaram despercebidos pela Iniciativa Americana de Contenção Segura, precursora da fundação que conhecemos, amamos e às vezes tememos hoje. O primeiro avistamento verificado registrado pertence a Elmer Shepard, um caçador americano também conhecido como IP-2645. Em 1905, Shepard caçava nas pradarias de Oklahoma quando encontrou a carcaça de um veado de cauda branca. Ele analisou a área em busca do predador que havia abatido o animal. Ele não precisou procurar muito. A apenas alguns passos dali estava uma vaca de engrenagens, mastigando um pedaço dos restos do veado. Ele publicou a história do seu encontro, mas ninguém acreditou nele. Muitos zombaram dele abertamente, e os que não zombaram ainda assim eram bastante céticos.
Diziam ser impossível que ele tivesse achado uma vaca feita de maquinaria. Então Elmer saiu em busca de provas. Em junho de 1905, Elmer e seu filho de 19 anos Warren partiram para obter a prova definitiva, a cabeça de um espécime SCP-6854. Warren não era caçador, mas, preocupado com o bem-estar e o comportamento obsessivo do pai, concordou em acompanhá-lo. Apenas um dos homens da família Shepard voltaria para a casa da expedição, Warren. Ele não trouxe a cabeça de uma vaca mecânica, mas sim os restos mortais do pai. Elmer Shepard havia sido morto por um tiro na garganta. As autoridades locais suspeitaram que Warren estivesse envolvido na morte do pai, possivelmente um acidente de caça. Mas quando levaram Warren para interrogatório, ele contou uma história diferente. Ele e o pai tinham avistado uma vaca Cog fêmea pastando em um campo. Enquanto observavam, ela parou de pastar e foi até 2 bezerros Cog, que começaram a mamar em seu úbere de petróleo. Warren levantou o rifle, mas percebeu que não conseguia puxar o gatilho. Elmer foi direto, mirando seu rifle na cabeça da vaca Cog mãe. Antes que ele atirasse, ela apontou um chifre para Elmer. Com um estrondo repentino, uma bala saiu do chifre, acertando Elmer na garganta e derrubando-o no chão. Ninguém acreditou na história de Warren, assim como ocorreu com seu pai. Não havia outros suspeitos na morte de Elmer, e Warren Shepard foi condenado à morte por enforcamento. Na manhã da execução de Warren Shepard, uma multidão foi assistir ao enforcamento. 40 moradores da cidade aguardavam ansiosos o espetáculo mórbido. O carrasco amarrou a corda no pescoço de Warren, que caiu para a morte certa. De repente, a multidão pôde ouvir um zumbido estranho e grave. Nesse momento, uma instância do SCP-6854 se aproximou, surgindo das pastagens. A imponente vaca de engrenagens observou a cena e inclinou os chifres para o homem enforcado. Ela atirou uma única bala na corda onde Shepard estava pendurado. A bala bem colocada cortou a corda, libertando-o. Ela o libertou de mais de uma maneira. Ela impediu a execução, mas também se revelou para todos os moradores da cidade, incluindo o juiz. Ela confirmou que Warren dizia a verdade. Mais tarde naquele dia, ele foi oficialmente inocentado de todas as acusações. Seu pai realmente tinha, como ele disse, sido baleado por uma vaca mecânica. Todos os registros públicos desse incidente foram, é claro, suprimidos. O público não tem como acessar esse ou qualquer outro relato oficial de experiências com o SCP-6854. A Iniciativa Americana de Confinamento Seguro e a Fundação SCP são responsáveis por isso. Desde que foram descobertos, 12 exemplares do SCP-6854 foram capturados na natureza e outros 30 foram criados em cativeiro. O número atual de vacas mecânicas nas planícies selvagens é desconhecido. Todos os exemplares atualmente conhecidos do SCP-6854 foram equipados com dispositivos de rastreamento e estão atualmente contidos nos hangares de 1 a 10 na ala de vida selvagem anômala do Sítio 44. O SCP-6854 deve receber 150 kg de matéria vegetal e animal por dia, e quaisquer subprodutos naturais produzidos pelas criaturas serão colhidos e vendidos pela organização de fachada Standard Coal and Petroleum Incorporated. Quanto aos exemplares de SCP-6854 que ainda estão soltos na natureza, eles são responsabilidade da Força Tarefa Móvel M1009, os domadores selvagens, que têm a tarefa de rastrear, capturar e transportar os exemplares selvagens de SCP-6854 para a contenção da Fundação. A Força Tarefa Móvel também é responsável por administrar amnésicos de classe A quaisquer testemunhas que encontrem o SCP-6854. As vacas mecânicas desafiam tudo o que sabíamos sobre vacas, a natureza e a vida. Seus órgãos são de borracha e elas expelem carvão, mas conseguem digerir alimentos e dar à luz filhotes. Mais empolgante que sua fisiologia incomum, para mim, é que já foram consideradas apenas um conto popular. Se elas eram reais, afinal, quem sabe o que mais podemos descobrir? Contos populares de ontem podem virar estudo científico amanhã. Tudo isso é empolgante, mas espero nunca ver um Snallygaster na natureza. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1048 Urso Construtor.